Você está preparado para descobrir uma revelação que pode transformar a sua vida? O que você verá neste vídeo não é apenas um relato. É um chamado, um alerta poderoso de Deus para este tempo. Veja o vídeo até o final, pois a mensagem que será compartilhada pode ser a resposta que você tanto procurava. A experiência relatada por essa irmã é arrebatadora. Em um sonho, ela foi levada a viver algo sobrenatural. A visão do arrebatamento e da volta de Jesus. Desde o início, o cenário era de tensão. O dia estava estranho, nublado, como se uma tempestade estivesse se aproximando. As pessoas corriam desesperadas, e o clima era de inquietação. Mas, mesmo diante de tantos sinais, ela decidiu obedecer à voz de Deus. Vai ao monte, porque lá eu preciso falar com você, dizia a voz com autoridade. Mesmo com medo, ela seguiu em direção ao monte. Lá, ela viu um cenário devastado, coberto por cinzas. Mas foi no topo que Deus revelou algo impactante: o arrebatamento. Pessoas eram levadas aos céus, transformadas, em um estado de paz e alegria indescritíveis. Ela chorava, questionando por que não estava subindo com os demais. Foi quando, após clamar intensamente, sentiu seu corpo ser elevado. A paz que ela experimentou era algo que nenhuma riqueza terrena poderia oferecer. Porém, ao final, Deus a devolveu à terra com uma missão: volte e conte o que você viu. Avise a igreja, pois há muito o que fazer. Veja o vídeo na íntegra. Gostaria de falar para vocês uma experiência surreal que eu tive, um sonho onde Deus me mostrava o arrebatamento e a volta de Jesus. Eu estava orando muito a Deus para que Ele me confirmasse se esse sonho realmente tinha vindo dele. E Deus, Ele me confirmou que eu gravasse esse vídeo, que eu relatasse aquilo que eu vi em sonho. E o sonho foi exatamente assim. Eu estava em casa, dormindo, e no próprio sonho eu acabava de acordar, levantava, não tomava café, pegava a chave e ia direto para a igreja. Porque no sonho eu tinha que abrir a igreja, o pastor da igreja não estava, eu tinha que ir lá abrir. E no sonho, quando eu saía de dentro de casa, que eu chegava no lado de fora, eu via tudo diferente, eu via tudo estranho. Eu vi o tempo como se estivesse nublado, como se estivesse se aproximando da tempestade, e estava tudo cor de cinza. Eu via pessoas correndo de um lado a outro, tentando se abrigar dentro de suas casas. Eu vi os carros passavam em velocidade, buzinando, e as pessoas que passavam dentro do carro, elas me gritavam para que eu voltasse para dentro de casa. E aí eu começava a estranhar aquele dia cinzento, como se viesse uma tempestade, mas não era uma tempestade. E eu falava, meu Deus, o dia hoje está estranho, eu não via a luz do sol. E eu falava, meu Deus, como que o dia está tão estranho hoje? Mas mesmo assim eu vou para a igreja, porque eu tenho um compromisso de abrir a casa de Deus. E quando eu chegava na porta da igreja, eu pegava a chave e ia certo na fechadura da porta. E nisso, quando eu estava para abrir a porta da igreja, uma voz bradava sobre mim e falou comigo: vai ao monte, porque lá eu preciso falar com você. E nisso eu baixava minha cabeça e novamente tentava colocar a chave sobre a fechadura da porta da igreja. E novamente uma voz falava para mim: vai para o monte, porque eu preciso te mostrar algo lá. E eu começava a chorar. E eu insistia para ficar na igreja. E pela terceira vez, a mesma voz dizia para mim: vai até o monte, porque você precisa ver algo lá. Eu tenho algo para te revelar lá em cima do monte. E aí eu via que ali era a voz de Deus, porque a voz falava comigo com muita autoridade. E eu colocava a chave sobre a minha bolsa. E eu chorava muito. E nisso, era como se eu falasse por telepatia. Deus, ele conseguia ler todos os meus pensamentos. Eu estava ali naquele lugar isolada, sozinha. O povo tinha sumido. E aí eu falava: mas Senhor, eu sou mulher. Como que eu vou subir no monte sozinha? Olha como está tudo deserto. As pessoas foram tudo embora. Vai vir um temporal. Como que eu vou subir no monte sozinha, Senhor? Não tem ninguém para ir comigo. E a voz dizia: vai ao monte. E aí eu comecei a andar até esse monte. Eu comecei a andar e chorando muito, com medo que acontecesse alguma coisa comigo. E quando eu cheguei até o monte, eu vi o início do monte, pura cinza. E aí eu comecei a pisar naquelas cinzas e eu subi aquele monte chorando. Mas eu chorava muito, porque eu sentia muito medo. E quando eu olhava para trás, eu via tudo cor de cinza. Era como se tivesse explodido um vulcão. Era como se tivesse tido uma explosão. Não sei explicar o que era. Eu sei que eu via muitas cinzas que voavam. O vento trazia muitas cinzas. E às vezes era difícil de enxergar algumas coisas. Mas mesmo assim eu obedecia a voz de Deus e eu ia até o monte. Quando eu cheguei no meio do monte, eu olhei ao meu redor e eu não vi nenhum verde. Eu vi tudo devastado sobre aquele monte. As cinzas, eram tantas cinzas que cobria até os meus joelhos. E quando eu cheguei sobre o topo do monte, chorando muito, eu fechei os meus olhos e eu comecei a falar com Deus. E eu falei assim: Senhor, o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo porque está tudo cinza. Eu não estou entendendo porque tem muita cinza sobre o monte. Eu estou com medo. E quando eu falava assim, eu sentia Deus em silêncio por alguns minutos. E aí foi quando o Senhor disse: olhe para o alto, olhe para os céus, olhe sobre a sua cabeça. E quando eu olhei para o céu, eu vi as pessoas sendo sugadas, tipo que estivesse sendo sugada por uma força maior. E aquelas pessoas estavam com semblantes diferentes. Aquelas pessoas estavam com uma posição tipo soldado quando ele está fazendo continência. E aquelas pessoas, elas não reconheciam umas às outras. Aquelas pessoas estavam transformadas, paralisadas. E eu vi aquelas pessoas sendo levadas, E aí foi quando eu disse: meu Deus, é o arrebatamento. Aí foi quando eu me lancei o rosto sobre aquelas cinzas. E eu chorava como uma criança. Eu lembro que aquelas cinzas, ela cobria todo o meu rosto. Mas aquelas cinzas não conseguiam me sujar. E eu comecei a falar: Senhor, tem misericórdia de mim.
Eu fiz tudo que o Senhor me pediu. Eu louvei na tua presença. Eu ajudei os necessitados. Eu limpei a tua casa. Tudo que o Senhor me pediu eu fiz. Por que eu não estou subindo junto com aquelas pessoas? E eu comecei a clamar. Por um momento, eu vi Deus ficar em silêncio. Ele não falava comigo. E eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, eu quero sair dessa bagunça. Eu quero subir com essas pessoas. Eu quero subir. Eu quero subir junto com essas pessoas. Eu não quero ficar aqui nessa bagunça. Aí foi quando de muito que eu clamei. Eu senti o meu corpo levitar, eu senti meus pés sair daquela cinza. E quando eu olhava o meu corpo, eu me admirava, porque eu senti que o meu corpo não se sujava com as cinzas. E aí eu comecei a me alegrar. Foi quando eu senti uma força maior que me puxava. E quando aquela força maior me puxava, eu não sentia mais o meu corpo. E eu olhava para o lado, eu via as pessoas subindo. E o que me admirava é que as pessoas elas não olhavam uma para as outras. Elas não se reconheciam, elas não conversavam, porque ela estava em uma espécie de transe. Estava assim, tipo que paralisada. E aí foi quando, por um momento, eu me entristeci pela quantidade de pessoas que eu vi. E aí eu dizia, mas Senhor, é muito pouco, pelo tanto de pessoas que eu vi nas redes sociais, pelo tanto de pessoas que eu vi nas igrejas, pregando, evangelizando, mas Senhor, eu não estou entendendo. E eu me entristecia. E eu continuava a subir junto com aquele povo. E eu baixava a cabeça, eu falava, eu esperava mais pessoas, pelo tanto de pessoas que pregam o teu nome. E nisso eu conseguia ver o alívio daquelas pessoas que estavam sendo arrebatadas. Era como se elas dissessem assim, não, valeu a pena suportar tudo, valeu a pena ser perseguido, valeu a pena ser humilhado, judiado, e hoje eu estou aqui. Era isso que eu sentia daquelas pessoas. Eu sentia o esforço daquelas pessoas que serviu e não negou o nome de Jesus. Aleluia. É muito forte. E eu senti um alívio. No sonho eu falava, Senhor, como que valeu a pena cada momento que eu fiquei do teu lado. Eu começava a agradecer a Deus, eu falava, Senhor, muito obrigado por estar me levando dessa bagunça. E aí eu senti um alívio. Gente, eu senti uma paz que nenhuma paz no mundo vai explicar a paz que eu senti. Eu senti um alívio, uma alegria. Era uma alegria que ninguém aqui na Terra vai sentir. Pode me dar uma Ferrari, 1 milhão na conta, uma mansão. Assim eu seria até alegre. Mas a alegria que eu senti naquele momento, naquele sonho, não se compara. Nada nem ninguém sabe, nem imagina a alegria que é. A alegria que é você ser salvo. E eu fechava os meus olhos, eu falava, Senhor, eu estou muito feliz. Eu comecei a ver as casas bem pequenininhas, como se eu estivesse num avião, mas não era avião, era o meu corpo que flutuava. Eu consegui ver o silêncio, as buzinas paravam de buzinar. E eu via as nuvens. Eu sentia as nuvens que tocavam o meu corpo. E eu dizia, Senhor, como que as nuvens são lindas. Gente, eu morro de medo de avião. Mas nesse momento Deus ele tirava todo o medo. Nesse momento era uma paz tão grande que eu não sentia medo, eu sentia segura, eu sentia protegida. E quando foi depois, eu vi todo o planeta Terra. Eu vi a Terra. E lá do alto eu parava e não sentia nenhum tipo de medo. E aí foi quando eu senti que o meu corpo começava a descer. E aí eu me desesperei, eu falei, Senhor, eu não quero voltar. Senhor, me leva junto com essas pessoas, eu quero ir, eu quero ver onde que é, eu quero ir com essas pessoas, não me faça voltar, Senhor. Eu implorava e dizia, Senhor, eu não quero descer, eu não quero voltar para essa bagunça, eu não quero voltar para esse lugar onde as pessoas julgam as outras, eu não quero voltar para esse lugar onde as pessoas são perseguidas, eu não quero, Senhor, eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero subir com essas pessoas. E aí foi quando eu olhei para o lado, eu vi as pessoas em formas assim diferentes, com as vestes diferentes, com um brilho diferente no rosto. E aí foi quando eu comecei a descer. Deus ele me colocava, sem eu ser machucada, sem eu sentir medo, ele me botava em cima do monte. E quando eu voltava para cima do monte, eu olhei tudo ao meu redor, eu vi tudo verdinho, tudo voltava ao normal. E aí eu olhava para o céu, já não via mais aquelas pessoas, eu vi o céu normal. E eu falava, mas Senhor, eu não queria voltar. Aí foi quando Deus falava para mim e disse, filha, você tem muito o que fazer na terra. Você precisa voltar e falar o que você viu. Bem assim, aquela voz com muita autoridade dizia para mim, volte e conte à igreja o que você viu. Tem muita coisa ainda para você fazer lá embaixo. Você precisa voltar. Você precisa avisar. E aí foi quando eu voltei, eu vi tudo voltar ao normal. Aos meus olhos, o dia virava normal. Eu não via mais aquelas cinzas. Eu não via mais aquela escuridão, como se tivesse tido uma queimada, não sei explicar. Eu pisava naquele monte, eu pisava numa grama muito verde. Eu já não pisava sobre as cinzas. E eu sentia aquele vento bater no meu rosto. E eu dizia, Senhor, eu fui privilegiada de ter essa revelação. E aí foi quando eu acordei. Na minha casa, era 3 horas da manhã. Eu acordei muito assustada. E quando foi no dia seguinte, eu pedi para que Deus me confirmasse na palavra, porque eu achava que era coisa de mim. E Deus ele me confirmou na sua palavra sobre a volta de Jesus Cristo. Eu preciso muito que vocês me ajudem a compartilhar essa mensagem, que você compartilhe esse vídeo, se você quiser repostar, se você quiser enviar para alguém, eu te peço.
Eu não estou aqui para meter medo em ninguém, eu não estou aqui para colocar terror nem pânico em ninguém, até mesmo porque todo aquele que está firmado na rocha, todo aquele que tem o Senhor Jesus sobre a vida dele, ele não teme, porque ele sabe que isso é uma realidade que vai acontecer, ele sabe que ele serve a Deus para ser salvo. Então, independente do que você tem aqui, eu quero dizer para você que tudo aqui vai ficar, tudo aqui vai ser corroído, vai virar cinza, vai virar pó, mas a tua salvação, nem o ouro compra, nem a fama compra, nada nesse mundo pode comprar a tua salvação. Essa foi uma experiência que eu tive. E eu tô gravando esse vídeo, eu pensei muito se eu gravava esse vídeo ou não. Eu não quero chegar aqui pra vocês só falar de vitórias, de prosperidade, de bênção, de cura, não. O Evangelho de Cristo, ele é completo. Você tem o direito de ser vitorioso, você tem o direito de ser próspero. Mas uma coisa que você tem que ter na sua vida, que você tem que zelar, que você tem que cuidar, que você tem que fazer de tudo, é pela sua salvação. Eu quero que você fique com essa mensagem, que você tenha essa esperança. Eu quero que você tenha essa força dentro de você e saber que tem algo melhor para você preparado. Que tem algo melhor esperando por você. O que eu senti nesse sonho, uma alegria que nem quando eu ganhei o meu filho na maternidade eu senti essa alegria. É uma alegria diferente, uma alegria surreal. É uma paz que não existe aqui na terra. Se você já teve paz na sua vida, nesse sonho eu digo para você que foi uma paz que não dá para explicar. E eu digo mais para você, que quando Jesus levar as pessoas não irão se reconhecer. Lá não tem mais dor, lá não tem mais rancor, lá não tem falsidade, não tem choro. Gente, o que eu presenciei foi surreal. Eu posso estar sendo taxada como louca aqui, mas eu não ligo. Eu tô gravando esse vídeo porque foi confirmação de Deus. Que você guarde essa mensagem no teu coração, me ajude compartilhando esse vídeo. Eu preciso que mais pessoas vejam esse vídeo, essa revelação dos céus. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus te guarde, te alcance, te ilumine. Descansa no Senhor. Não tenha medo, porque o Senhor vai te guardar. O Senhor vai te livrar, o Senhor ele vai suprir as tuas necessidades. Essa experiência nos leva a refletir sobre a nossa própria caminhada. Estamos prontos para o dia em que Deus nos chamar? A mensagem desta irmã não é para causar medo, mas para lembrar que a nossa verdadeira riqueza está em Cristo e na nossa salvação. Tudo o que possuímos aqui na terra é passageiro, mas a vida eterna é o maior presente que podemos receber. Busque a Deus com intensidade. Zele pela sua salvação. Viva como quem sabe que algo maior e melhor está por vir. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe ela parar em você. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Divulgue em grupos. Envie para amigos e familiares. Mais pessoas precisam ser alcançadas por esta revelação. Clique em compartilhar agora mesmo e ajude a levar essa palavra adiante. Que a paz do Senhor te guarde e ilumine. Jesus está voltando. Você está preparado?